bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Café com Filosofia e Internet das Coisas. Hoje eu estou recebendo o Guilherme Azevedo, o CTO da Sigmais. E é assim, os meus convidados, a gente não tem pauta definida. Então, é sempre uma surpresa você convidado para participar com a gente. Eu gosto muito dos pensamentos, das filosofias do Guilherme. Sempre quando a gente bate papo para falar de negócios, eu sempre faço uma puxada para o lado pessoal. E eu quero dividir, compartilhar isso com vocês. Pega seu cafezinho e vamos embora nessa live. Guilherme já se conectou aqui. Bora! Eu vou arrumar aqui, apoiar meu celular para ficar mais à vontade para conversar com vocês. Bem-vindo, Guilherme. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia. E aí, tá falando? Eu tô aqui em São Paulo e você tá na sua cidade? Tá em Vitória, Espírito Santo? Sim, estamos aqui em Vitória. Então tá bom. Como é que tá o tempo aí? É, bem friazinho para Vitória. Guilherme, obrigada por aceitar o convite, especialmente assim, surpresa, sem pauta definida. Mas a ideia é que a gente possa compartilhar um pouco das conversas que a gente tem, inspirar as pessoas, a gente falar sobre a internet das coisas, sobre filosofia. Você sabe que eu adoro os seus pensamentos e a gente já tinha falado uma vez, poxa, podíamos falar mais sobre filosofia, e eu acho que essa série foi criada para isso, né? Como é que tá seus desafios hoje? Como é que tá a correria do seu dia a dia? Você ainda está conseguindo fazer os seus cursos para ensinar um pouco de espiritismo? Estamos sim. A gente estava de férias, em julho, né? A Casa Espírita ela tem 2 férias no final do ano, no meio do ano, até por causa da respeitar as férias escolares, que os pais precisam estar mais tempo com a família, né? Pais, mães. Mas a gente arruma um tempo. Evidentemente, depois da Sigmais, a gente diminuiu bastante por causa de horários, né? Muita viagem, etc. Tal, diminuiu essa atividade bastante, mas a gente nunca deixa, não. A gente tem 2 trabalhos continuados na área do movimento espírita. Legal, legal. E aí, como é que tá o mercado de internet das coisas? O que que você está sentindo aí? Tá acelerado agora? 2021 está sendo melhor que 2020? A gente está sentindo uma agitação no mercado. Evidentemente, a gente ainda enfrenta o fato de ser uma tecnologia nova, recente, onde as próprias empresas estão a usar, né? Estão aprendendo as suas aplicações. A gente tá, tá, graças a Deus, começando a fechar negócios maiores, significativos, né? Começam a aparecer, mas ainda existe muita, que eu diria, muita procura e muito medo ainda de se fechar, principalmente volumes maiores. Mas eu acho que Tá um barulho aí no áudio, Guilherme. barulho Um vento. Parou. parou. Estranho, então não tem nada aqui. Desculpa. Desculpa, continua. O pessoal tá com medo de dar saltos maiores. Tá fechando o piloto, mas não tá dando saltos maiores, é isso? Tem muita procura, isso aí sem dúvida nenhuma. Mas a gente ainda vê uma certa resistência, muito mais pelo desconhecimento ainda, né? Não tem jeito, é recente. Quando a gente fala em tecnologia que tem 10 anos, que ela nasceu, né, há 10 anos, até isso se tornar realidade demora um tempo.
Evidentemente, como é uma curiosidade, né? Inteligência artificial, internet das coisas, né? Blockchain, né? Menos ainda, mas é muita curiosidade, muita gente querendo saber. E é o processo natural de novas tecnologias tão disruptivas como essas que eu citei são. A gente tem muito medo, né, de sair do que está funcionando. Mesmo que você olhe para o novo, fala, não vai dar certo. Mas muitos de nós, né, e com razão, né, por características pessoais, a gente geralmente tem muito medo de se movimentar. Enquanto que a vida, na verdade, é movimento, né? Você não é o mesmo de há um segundo atrás. Se fosse, você não ia mudar nunca, né? A gente está em constante mudança. O ser humano está em constante mudança. Então, algo que hoje funciona muito bem, que satisfaz a gente, e a gente que eu falo assim, do ponto de vista individual e coletivo, né? Daqui a pouco não está mais atendendo, porque a gente muda. Né? E quando os indivíduos de um grupo mudam, o grupo inteiro mudou. Né? E aí sempre a gente vai ter novas tecnologias, novas barreiras de entrada. É o ciclo natural. Até que a gente se sinta confortável com o novo, que se torna presente e daqui a pouco se torna obsoleto. Bom dia, a Aisla chegou aqui também. Ô, Guilherme, é interessante esse ponto de vista. Você está participando de projetos e você vê esse novo como realmente um novo serviço, um novo processo, um novo padrão dentro da empresa que está consumindo a IoT, ou você vê como uma ruptura de fazer a mesma coisa que se fazia? Não, o que eu estou percebendo muito é que, por exemplo, muitas vezes a IoT vai permitir fazer coisas que antes eram feitas manualmente. Né? Por quê? Porque são dispositivos mais baratos, implantação quase que zero de custo, né, em relação a outras soluções. E toda vez que isso acontece dentro da empresa, isso vem desde a aplicação dos computadores. As pessoas são naturalmente inseguras. Né? Eu quero ver se faz igual mesmo, eu quero ver se é assim mesmo, eu quero ver se dá certo. E aí, normalmente, quando você parte para testes, a tendência dos testes é exigir 100% de acerto, né? Ou uma solução 100%. Isso não existe, nem a manual era. A manual tinha erros também. A diferença, a diferença é que quando você automatiza, muitas vezes você consegue identificar quando há o erro. Né? Você não identificava quando você fazia por processos manuais, porque esse erro ficava. Por exemplo, vamos supor uma grande planta industrial, você tem que fazer a checagem dos extintores, se estão todos no prazo de validade, etc., tal, com a pressão correta. Né? Você faz isso manualmente, alguém sai rodando esse negócio anotando na planilha. Se houve um erro ali, ele vai ficar ali, eu nunca vou identificar. Eu não vou ter uma outra pessoa para fazer a mesma coisa e depois comparar. Quando você tem isso automatizado, às vezes você consegue identificar, o dispositivo não está mais transmitindo, houve um acidente, deu um problema, enfim. Né? Então, é o erro da automatização, mas esse você percebe. Né? Então, a gente ainda tem as resistências. Mas isso, como eu já falei, né, é natural, o tempo, a experiência e principalmente a proliferação da implantação disso vai ficar mais fácil. Né? Porque o primeiro que implantou falou, não, na minha empresa a gente automatizou isso. Com um amigo da outra empresa, como é que vocês fizeram? Foi assim, assim, deu certo. E aí, né, isso acaba, a nova ideia acaba se disseminando, se tornando natural, normal, comum.
né? Por exemplo, smartphone, né? Há algum tempo foi coisa nova. O que nós vamos fazer com isso? Muita gente até já falou que nem precisava disso. E realmente precisar não precisa. Ajuda pra caramba. É interessante, né? Esse medo que é um sentimento, né, que a gente carrega, que o humano tem, né? E, e que realmente é para qualquer coisa da nossa vida, né? Até decisões simples de mudar um caminho, de como você faz para ir sempre no mesmo lugar, né? A gente é resistente com pequenas coisas. E qual a dica, assim, como que você tem quebrado esse padrão para que, embora os negócios sejam feitos com empresas, né, a gente tem alguém decidindo lá e que é um ser humano. Como que a gente tem quebrado isso? Você acredita que além da gente ter mais assertividade, né, evitar erros, ou como você disse, que eu achei super interessante esse ponto de vista, né? É um erro identificável quando você faz essa automação, é redução de custos que tem sido chamariz para as pessoas poderem arriscar, ou é realmente o hyper de exigência, foco da tal transformação digital? Olha só, eu acho que qualquer grande transformação ela é impulsionada por um conjunto de fatores, né? Então tem assim a necessidade, a demanda premente da transformação digital, que também é uma coisa muito difusa, né? Eu diria que talvez 90% das empresas perguntar o que é a transformação digital, me defina, né? Ela às vezes tem um conceito. Mas tá, e na sua vida diária aqui, nisso que você faz, o que seria transformação digital? Pouca gente conhece, pouca gente consegue pegar esse conceito de transformação digital e levar para o dia a dia e definir o que seria transformação digital para ele, né? A redução de custo, ou melhor, né, eu vivo dizendo, o que se espera reduzir de custo também é um outro motivo para essa mudança. A IoT enfrenta um problema grave quando você fala em redução de custo, por exemplo, né? Fora algumas, e eu diria que são poucas, né, aplicações que você enxerga diretamente o custo que você vai estar eliminando, né, para uma série de outras aplicações, você não tem esse parâmetro. Por quê? Porque o que a IoT vai fazer é medir coisas ou operar coisas que antes eram inviáveis de se fazer. Então você não tem quanto que aquilo custava, para saber quanto que você estava, quanto que você está economizando, né? Você era tão custoso medir aquilo ou fazer aquilo sem IoT que você não fazia. Então você não tem o parâmetro para dizer que estou reduzindo tanto, né? Isso é uma característica que a IoT enfrenta. É, mas a fórmula que eu vejo para mudar isso é muita paciência, competência, soluções que efetivamente levem agregação de valor, né? E no trato do dia a dia estabelecer relações de confiança sinceras, transparentes. Não é aquela confiança, acredita no meu folder, né? Eu falo, cara, o que nós vamos fazer para resolver esse problema? O que nós vamos fazer para inovar? Você quer, porque também não adianta, tá? Por mais que você enxergue uma oportunidade numa operação qualquer, se a empresa não tiver, se não quiser, o conjunto da empresa não quiser, nada vai andar. Porque isso depende de um conjunto de pessoas, tanto do fornecedor quanto do tomador do serviço ou, sei lá, da solução, né? Se eles não quiserem, não tem jeito de andar. Todo mundo tem que estar querendo. Guilherme, eu acho que
É muito interessante isso que você está colocando. Realmente, a questão de confiança e de você respeitar a cultura do seu cliente, né? Porque a gente que acompanha vários projetos, implementa em clientes, e quando você bate na porta de algum cliente do mesmo segmento, que você já sabe que o outro tem resultado, mas esses decisores, esses influenciadores ainda não estão preparados. é, E realmente não adianta a gente vir com a nossa visão do que dá certo, né? A gente tem que entrar no pensamento e nessa maturidade que eles estão. E nem sempre é a mesma que a nossa, né? Esse clique cultural de que a gente tem que entrar nessa cultura do cliente me veio muito forte no nosso Master Things com o Alessandro Luz, que ele colocou como primeiro item a cultura. Para mim, Thelma Trois, por exemplo, é, o mundo não está vivendo a transformação digital. Na minha visão, a gente está vivendo o mundo ultraconectado, porque na verdade já está digital. Nesse exemplo que você citou, né, da varredura para ver como é que tá as informações sobre os Extintores tem. extintores dentro de uma fábrica, né? Aquela informação, de alguma forma, ela já estava digitalizada. A pessoa já podia anotar direto no celular ou ela ia com o computador dela, com o computador. Então, assim, para mim, o digital já existe. O que a gente precisa, a gente está na era de conectar, do mundo ultraconectado. Então, esses processos que já eram feitos, serem feitos de forma mais inteligente, a gente ter informações mais precisas, para que a gente possa desenvolver os resultados no último nível da cadeia, que é realmente a gente trabalhar a informação da inteligência artificial, dos algoritmos, do analytics, né? Da entrega final lá. Outra coisa também que é interessante que você falou aí, desculpa ter cortado, Thelma, é o seguinte, não é só cultura, o cara tem que querer inovar, né? Porque inovação é doloroso. Você já viu alguma transformação na nossa vida que não seja dolorosa? Primeiro, você é gerado, aí você nasce, já nasce chorando. Então, é uma grande transformação na sua vida. Né? Aí você passa uma primeira infância, onde todo mundo faz tudo para você, aí daqui a pouco você aprende a andar, e quando você aprende a andar, aí começam a vir as regras. A primeira vez, não, não mexe ali, não vai para lá, fica aqui. O andar é o primeiro passo da liberdade que você tem. E quando você tem essa liberdade, você começa a ter as responsabilidades. E assim vai. A adolescência, por exemplo, é um momento de transformação extremamente doloroso. Né? Aí depois você vai na vida adulta, o hábito, daqui a pouco vem a maturidade. São transformações muito mais internas do que exteriores. Né? Os exteriores naturais do degradação do corpo humano, mas elas são muito mais internas, mais silenciosas, mas não menos dolorosas e profundas. A mesma coisa vai acontecer na corporação. Não adianta a gente achar que uma empresa é um ente descolado do ser humano, que são pessoas que estão ali. Né? E ela vai transparecer a média das pessoas que estão ali. Né? Então, você vai querer mudar, vai sentir dor, tem que saber que vai sentir dor, e você tem que saber onde é que você quer chegar claramente. Né? Quais são os seus objetivos. E você começar qualquer processo de transformação, seja para implantar IoT, seja para mudar uma estrutura organizacional, sem saber o que você quer chegar, quais são os objetivos, qual o propósito daquela ação, é muito difícil obter sucesso. Você não tem um rumo, né? E você não tem nem sequer o medidor do sucesso. Né? E até porque muitas vezes esse medidor de sucesso é subjetivo. E nós vamos ter cada vez mais indicadores objetivos. Então, por exemplo, eu fazer a digitalização qualquer de um processo, não vai me custar mais barato, não vai me agregar valores diretos, mas vai deixar a equipe mais descansada.
a equipe mais feliz. Como é que eu meço se a equipe realmente está mais descansada? Se a equipe está realmente mais feliz? Né? Por uma entrevista? Será quantas pessoas que receberam um formulário da diretoria perguntando: você está se sentindo bem? Vai falar: não, estou nervoso com o chefe chato que vocês arrumaram, não estou gostando do meu salário, né? A cobrança está horrorosa. Poucos vão fazer isso. Né? E os que fizerem, quem lê essas respostas, vai ter maturidade para falar, pô, vamos investigar o que está acontecendo. Ou vai falar, vamos mandar embora os insatisfeitos. Né? Então, a gente tem que nunca esquecer que estamos lidando com pessoas. E lidar com pessoas é complexo. Você está. Porque Thelma de hoje é diferente da Thelma de ontem. Eu posso ter tido um papo maravilhoso com você ontem, chegar hoje você está diferente. Eu tenho que ter sensibilidade para entender isso, né? Dar o seu espaço, dar o seu tempo, para você voltar a ser o que sempre foi ou não. Né? As pessoas mudam. Né? Mas eu tenho que respeitar. Né? As nossas relações têm que ser muito claras. Então, eu acho que isso ainda as nossas empresas, e estou falando de nível mundial, né? Não estou falando só de Brasil, não. A gente precisa caminhar um pouco mais nessa direção, de entender que as empresas que a gente vive falando, a empresa, a corporação, no fundo, é um monte de mentes e corações que estão ali sentindo, gostando, não gostando, tem projeto de vida ali, tem tudo no meio. Se você não tiver essa perspectiva, as coisas não andam. E a equipe não existe. Não, super interessante. Agora, Guilherme, como é que a gente tem essa sensibilidade? Como é que a gente desenvolve isso? Você que está exercendo essa posição de CTO, você está indo lá na frente conversar com o cliente também, ou você está fazendo essa orquestração interna dentro da equipe? Como é que você tem se dividido? Eu ia muito ao cliente, agora estou indo bem menos. Na verdade, estou até me afastando da operação do dia a dia. Né? Mas é a cultura da empresa que a gente faz. Né? Você vai trazer para perto de você, para a empresa de você, ainda mais uma startup, que não é uma empresa muito grande, de 10 mil funcionários. Né? Pessoas que mais ou menos comungam com suas ideias. Né? Vai ter exatamente igual? Nunca. Não espere que o outro pense igual a você, graças à natureza. Né? Por quê? Porque seria muito chato. Né? Imagina um monte de Guilherme por aí, seria muito chato. Eu sou um cara chato. Pergunta para o meu filho. Né? Seria muito chato. O bom da humanidade é a diversidade. E, evidentemente, essa diversidade inclui diferenças. Diferenças, às vezes, que podem até nos afastar. O que não pode é causar atrito, não pode causar confusão. Né? Isso aí é o que nós temos que entender. E isso tem que ser dos dois lados. O nome disso é maturidade, né? Inteligência emocional, que se diz aí. Mas isso não é nada fácil. Eu não sou assim, o melhor exemplo disso, por exemplo, eu pessoalmente. Eu sei, né, que a gente tem que entender as relações como relações humanas. Se a gente está num grupo social, num grupo profissional, como tudo sobre o IoT, na nossa família, na, na empresa, né? Isso tudo são grupos de relações humanas. Não existe outra coisa senão relações humanas. Quando, quando, é, é, quando você faz um pedido lá no aplicativo de entrega, que, que o cara te entrega aqui, você está se relacionando com o cara que preparou a comida, né, com o cara que embalou, com a pessoa que montou, idealizou a embalagem para você pegar e poder ela não cair, não rasgar. Né?
você está se relacionando com a decisão da diretoria lá da empresa de usar sacola plástica, sacola de papel reciclado e não de plástico, porque está estabelecendo uma nova relação coletiva. Os relacionamentos não necessariamente têm que ser de um para um, né? Você pode estar se relacionando você para todos. Quando você deixa de usar uma sacola plástica, você está se relacionando com toda a humanidade, porque você está sujando menos o meio ambiente. Quando você economiza combustível do seu carro, você está se relacionando com toda a humanidade instantaneamente, porque é a sua parte nesse quinhão que chama mundo. Por enquanto, a gente só tem esse aqui. Show de bola. Guilherme, você pode contar um exemplo? A Inês está colocando aqui, eu acho até interessante, é, de alguma história de prospecção que virou cliente e que você pode contar aqui para a gente, o que você acha que foi essa chave? Porque, no fundo, a gente tem que. É alguma chavinha que muda na nossa cabeça, né? Para que a gente comece a enxergar diferente e tenha ações diferentes, e como você falou, seja hoje diferente do que a gente foi ontem. Você tem alguma história interessante que você pode contar para a gente? A chave para mim, pessoal, história pessoal. Não, para o seu cliente, mas se você quiser. Eu pensei assim, da relação você com outra pessoa, né? Que você conseguiu mudar a cabeça dos decisores para começar a usar a inovação. Mas se você quiser contar a sua história, também vai ser um prazer ouvir. Ah, assim, algumas coisas que eu consegui mudar a cabeça. Olha só, eu não sei te dizer assim, especificamente, não tem uma forma. Até porque cada pessoa é diferente da outra, né? Então, mas uma coisa que é característica em mim, que já me disseram que alguém olhando de fora já disse que isso é importante na hora da venda, eu acredito muito no que eu estou fazendo, no que eu estou vendendo, né? Na proposta de valor que eu estou entregando. Né? E isso, mais uma vez, é na relação com o cliente, quando eu estou falando de uma venda, mas é nas minhas relações em geral, eu procuro ser muito transparente naquilo que eu estou sentindo, naquilo que eu estou acreditando, e às vezes isso até prejudica, né? A gente ser transparente demais no mundo de hoje prejudica as relações. Mas, por exemplo, como eu acredito muito naquele produto, naquela solução, naquela ideia, eu sou muito visceral também no falar. E eu acho que isso ajuda no momento de decisão, porque não, não, não dá para começar uma conversa com o crush falando que você ronca, né? Não gosta de sair. Né? Guilherme, especialista em casamento, já está partindo para o quarto, hein, gente? Você acha que é só de negócios que ele voa? Não, relações pessoais também. Mas, Eu entendo. ô, Guilherme, eu fiz outro dia para os nossos clientes do Tudo Sobre Aí, eu tinha uma pesquisa anônima, né? E muita gente colocou, assim, que o meu entusiasmo, né? Thelmo, seu entusiasmo, assim, mais de um relato que quando a gente tem um programa que faz a pesquisa e ele faz essa semântica, né? Ele já seleciona as palavras que foram repetidas. E entusiasmo, essa características que colocaram para mim, porque realmente, meu, quando eu falo, assim, aquilo para mim faz muito sentido. Eu acredito no que eu falo, eu não tô para assim criar uma pessoa que eu não sou, né? E eu acho que essa transparência que você colocou, ela, ela é necessária, ela pode ser sentida. Eu vejo que às vezes as pessoas que
separam, né? Quem é a pessoa profissional e quem é a pessoa do dia a dia. Eu vejo que não tem como separar isso. E eu acho que essa paixão, muitas vezes, falta no mundo corporativo. No mundo corporativo, eu acho que ainda tem muita máscara, né? De comportamentos, de... Infelizmente, é o que mais tem. Não é que acho que tem muita, não. Eu acho que a maior parte, as pessoas, por uma ideia que nasceu, eu acho que no pós-guerra e veio crescendo e se avultou muito nos anos 80, né? Do infalível. Né? A gente, ao CEO de uma empresa, é o dono da verdade, é o infalível, o CTO sabe tudo de tecnologia, não sei quem é o cara que nunca falha. Isso não existe. A gente erra o tempo inteiro. Né? Agora, existe uma coisa que é fundamental. Né? E isso eu não consigo ver em você, você não consegue ver em ninguém, que é o que nos move. Né? O que está me movendo aquela atitude dentro da empresa? Bom, ganhar dinheiro? Sim, ganhar dinheiro. Né? Para quê? Para sobreviver, para ficar milionário. E ficar milionário para quê? Para ter poder, para ter domínio sobre as pessoas? Né? E outra coisa assim, o que está me movendo? Né? É um interesse puramente pessoal de eu conseguir aquele negócio para eu me dar bem, para eu crescer na empresa, ou, enfim, seja lá o que for que me move, né, é o que vai dar o tom do resultado. Não tem jeito. Não só o tom do resultado, como também a agregação de pessoas no entorno. Né? Não adianta, a turma do basquete não anda com a turma do futebol. Né? Então, quem tem determinados tipos de interesse, vamos se juntar. Não estou fazendo juízo de valor de quais interesses, entendeu? Sejam lá quais forem comuns, as pessoas vão orbitar em torno deles. E isso é fatal. Né? Então, de tudo quanto é lado. E o que te move? Hum, o que me move é um desejo enorme de criar, de se transformar. É inato. Né? Isso faz parte de mim. Isso é uma coisa interessante também, a gente se conhecer. Né? Porque muitas vezes a gente é movido pelo, pelo senso comum, né? E a gente fala, não, a hora que eu for diretor, a hora que eu for gerente, a hora que eu for não sei o que, eu vou ser feliz. Aí você vira gerente, você vira diretor, vira CEO, vira dono da empresa e continua infeliz. Porque não é aquilo não é você. De repente, passa uma vida buscando morar na cobertura mais top de São Paulo e descobre no final que não, eu queria uma vida simples, com tempo, para conversar com meu filho, né? No interior de preferência, esse sou eu. Então, conhecer a essência, né, da gente ajuda muito a gente ser feliz. A gente tem que. Existe um professor aí da USP que eu gosto muito das palestras dele, ele é até bem conhecido, chama Clóvis de Barros Filho, né? Ele falou um negócio assim, por que o happy hour é sempre depois do trabalho? Né? Por que nossos happy hours não são segunda-feira, 8, 9 horas da manhã? Será que eu estou fazendo algo que eu não gosto o suficiente para me deixar triste? A hora ser a hora que termina o trabalho, que é a hora feliz, né? Eu acho que a gente tem que partir para uma transformação pessoal nesse sentido aí. Vamos fazer o que a gente gosta. O resto, né, a gente vai ver depois. A gente não tem que seguir essa massificação de que todo mundo tem que ser bem-sucedido. Né? O que é o bem-sucedido? Né? Quando a gente fala hoje em bem-sucedido, a primeira coisa que nos vem à mente, né, é um homem branco, de meia idade, bem vestido, possuidor de bens, poder. E será que isso é o sucesso?
Eu vejo tanta gente correndo atrás de coisas que realmente não dizem nada a ver com a sua essência. Acho que está na hora de aproveitar esse momento de transformação mundial, seja econômica, social, tecnológica, para a gente se reencontrar com a gente mesmo. Né? Eu acho que o sucesso não está do lado de fora, o sucesso está do lado de dentro. O sucesso é você conseguir descobrir o que você é. Ai, por isso que eu amo conversar com você, Guilherme. E o que você tem feito para o seu desenvolvimento pessoal? Que dicas você dá? Você tem algum mentor? Que filosofias você segue? Olha só, essa pergunta é muito interessante. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, né, e eu tive a sorte de começar pelo começo, né, primeiro livro dos Espíritos, livro dos Médios, lendo, entendendo, etc. Tal, eu buscava muito isso, né, a tal, como é que você faz? E depois de estudar muito, 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 o recado que eu descobri naquelas páginas foi o seguinte: olha, é igual a escova de dente sem de banco, é pessoal e intransferível. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua forma de viver e de seguir o caminho, e a gente tem que respeitar um caminho do outro, para que eu siga o meu. Então, muita coisa que para mim hoje é difícil, para você é muito fácil, e vice-versa. Né? Então, existem coisas que eu preciso mudar em mim, né, que são algo absurdamente necessário de energia minha, de vigia, de não sei o que, e que para outros é muito fácil mudar. E, ao contrário, coisas que eu faço, mas isso aí é fácil para mim. Não quer dizer que seja fácil para a Thelma ou para qualquer outro. Né? E eu tenho que respeitar, porque cada um está no seu momento. Né? Cada um tá buscando o seu caminho, a sua jornada. Né? E outra, gente, a gente erra o tempo inteiro. A gente erra 24 horas por dia. Você erra o lado da cama de que você deita. Briga com o parceiro. Né? Então, a gente erra, a gente muda. E isso é o legal do ser humano. Né? É você se apaixonar pelo ser humano, né? Com toda a sua seus antagonismos, com toda a sua diversidade, com toda a sua complexidade. Outra coisa que o mundo corporativo tem feito um desfavor à humanidade, né? A tal da superficialidade. Tem um monte de gente entendendo de tudo, mas com um palmo de profundidade, né? Um tantinho assim de profundidade. E o ser humano é um bicho complexo. Né? O ser humano ele vive um problema diário. Né? O gato, por exemplo, não tem esse problema, o cachorro. O cachorro nasce cachorro, ele vai ser cachorro. As atitudes dele, as decisões dele vão ser de cachorro. Né? Não vão ser assim um gato. O ser humano, o tempo inteiro, ele está decidindo. Eu vou por aqui, eu vou por ali. Eu vou comer mais uma colher de arroz ou não? Eu vou comer saladinho ou não? E a gente decide o tempo inteiro. E para você decidir, você precisa do que a gente chama de de valores, né? Por que eu não... se não existe uma transcendência, se a gente termina a finitude, está no túmulo, por que eu tenho que ser bom? Eu vou aqui pegar tudo que eu puder, vou dar tombo. Né? Será que é assim? Será que esses são os meus valores? Né? E a partir daí você vai construindo os seus valores pessoais. Alguns condizem com a realidade universal, e aí você vai encontrar nesse ponto felicidade, outros não. E o que a gente tem que fazer é trocar, é mudar. E eu não estou fazendo juízo de valor nenhum. Né? Essa é a busca do momento. E a mudança é a palavra-chave, porque a gente está em caminho, né? A gente está se preparando. Eu
pessoalmente, me enxergo assim. A gente está numa verdadeira mudança. E a mudança é difícil, né? Existe uma É, coisa interessante, né? A coisa mais difícil que tem é a gente se mudar, né? E a única pessoa no universo que muda a mim sou eu mesmo. Ninguém, terra, coração dos outros é terra que ninguém põe o pé, né? Então, assim, só eu posso me mudar. E a coisa mais difícil que eu tenho para fazer na minha vida é me mudar. Mas a consciência de que eu tenho a necessidade de fazê-lo já é um bom passo, né? O segundo passo é onde, o que, que eu vou mudar, né? Existe um pastor que eu gosto muito dele, chama Henrique Vieira. Se vocês tiverem oportunidade, escutem os vídeos dele, que é muito interessante. Ele fala um negócio do caramba. Ele fala assim: eu uso óculos desde os 5 anos de idade. Hoje, aos 40, sei lá, acho que ele tem, talvez menos, ele olha o mundo através daquele óculos, que ele não sente mais nem que está usando aquela lente, né? E essas vezes são as lentes que a gente olha para gente, para dentro da gente. Nessa lente pode ser o egoísmo, pode ser a vaidade em excesso, pode ser que a gente está usando ela desde quando nasceu e não está percebendo isso, né? Então é muito difícil. Conhece-te a ti mesmo, né? Mas essa é a parte mais difícil, né? qual que Conhecer. é o nome que eu vou pesquisar? Já vou seguir ele agora no YouTube. Luiz Henrique? Não, Henrique Vieira, pastor Henrique Vieira. Fantástico. Adoro essas dicas. Lá no nosso grupo, o Arthur sempre me dá dicas aí de quem seguir. Eu Né? vou seguir esse Pastor Henrique Vieira? É, Tá. muito legal. Se você gosta de filosofar, né? Tem o Haroldo Dutra também, que eu gosto muito das palestras dele. Ele tem um canal. Haroldo Dutra Dias. Sim, senhora, ele mesmo. Eu acho que, assim, isso que você falou resume muito a questão do nosso julgamento e o julgamento que a gente tem com a gente mesmo e com os outros. Para mim, eu vivo hoje, no meu desenvolvimento pessoal, querendo trabalhar isso sempre, para evitar julgamentos, né? Então, meu momento hoje de desenvolvimento pessoal é sempre fazer perguntas, né? Poder ampliar as possibilidades para poder criar mais, né? Como você disse, a gente quer criar. Então, sempre estar perguntando para quebrar paradigmas e poder visualizar de um jeito que a gente não visualizava. Então, eu cheguei até assim a fazer questionamentos que mudem a rota de onde eu quero chegar, para ver se muitas vezes a gente não está se fechando. Não, tem que fazer. Tem que fazer. Eu acho que toda semana você tem que falar: por que, que eu não largo tudo e vou embora? Se a resposta, se a resposta ainda te satisfizer, continua. Agora, o dia que a resposta não for legal, larga tudo e vai embora. Larga tudo e vai embora. Porque, olha só, se você morreu hoje, entendeu? As coisas não vão se ajeitar. E se você mudar tudo hoje, também elas vão se ajeitar. Com mais ou menos dor, com mais ou menos sacrifício, mas vão se ajeitar. E, olha só, tem uma coisa que você não vai fugir, entendeu? Dessa vida ninguém sai vivo. E ela é feita, ela é feita para a gente aprender. A gente vive, o mundo ocidental principalmente, né? O oriental nem tanto, mas o ocidental principalmente, a gente vive como se essa finitude não existisse, né? A gente passa o dia como se nada pudesse acontecer. Então, isso é uma outra, essa pasteurização do pensamento humano, né, é um crime que essa civilização ocidental está cometendo. Você pode reparar nas redes sociais, todo mundo entende de tudo, tudo.
sem 1 milímetro de profundidade em nada. Né? E aí você fica dando opiniões, falando, agindo, reagindo sobre postulados, né, extremamente superficiais que não marcam a experiência humana. A experiência humana é complexa. Você acorda de manhã de um jeito, meio-dia você está de outro, de tarde você está de outro. Isso não quer dizer que a gente tenha que ser uma criança mimada, longe disso. Né? Mas a gente tem que respeitar, né? E a gente tem que entender isso e se aprofundar nas coisas. Né? Eu vejo tomadas de decisões sem a mínima profundidade, isso em nível pessoal e em nível empresarial também. Fulano, e passa muito pelo julgamento aí, né? Fulano errou, pronto, corta a cabeça. De repente não é um erro, é um acerto que ainda não aconteceu e vai ser maravilhoso se você der o tempo de maturidade. Né? Mas não, a gente quer tudo, o imediatismo também é outra característica do mundo ocidental contemporâneo. Né? A gente tem que dar o resultado no final do ano, que eu não sei o que. Evidentemente, assim, numa empresa, nesse mundo que a gente vive, ela tem que dar resultado, não tem jeito, não tem jeito. Mas eu acho que a gente tem que transcender o resultado puramente financeiro. A gente tem que começar a botar nos nossos balanços, e eu estou falando isso do ponto de vista legal mesmo, a gente tem que começar a botar outros valores nos nossos balanços, além do só financeiro. Porque a experiência humana, mais uma vez, a experiência humana, ela não pode ser abarcada só por um número de quantidade de bits e bytes que estão escritos na sua conta bancária. Né? Ela é mais complexa. Então, os nossos empreendimentos, né, que são as empresas, né, o maior ícone deles, mas os nossos empreendimentos em geral, no seu balanço tem que ser considerado essa complexidade e diversidade que é o ser humano. Né? Outros valores além só do dinheiro. Né? A Thelma não é só o dinheiro que ela tem. Né? A empresa A, B ou C não é só o dinheiro que ela tem. Vamos pegar uma empresa grande, multiplicar por 10 o valor que ela tem em caixa, multiplicar por 10 o faturamento e tirar as pessoas de lá. Não é nada. Ela não é absolutamente nada, não é uma montanha de dinheiro. Existe uma E história dá um muito... exemplo prático de como vocês têm feito isso na Sigmais. Que tipo de resultado que não é dinheiro que vocês estão valorizando? Isso não é um movimento individual da empresa, né? A gente está inserido num contexto. Né? O que a gente preza muito lá na Sigmais são as pessoas, né? As relações das pessoas, além do resultado. Mas ainda, essa mudança ela não consegue ser de dentro de uma empresa. Ela tem que ser coletiva. Você tem que nascer a ideia, plantar a ideia, divulgar e ir. O que você faz na prática é o mínimo, né? É colocar internamente de verdade alguns valores. Não é aquele que a gente coloca na apresentação do PowerPoint, né? Desenvolver novas soluções e promover a transformação contínua do nosso cliente. Mentira, né? Isso aí é da boca para fora. Mas é buscar valores que efetivamente a gente consiga entregar no dia a dia. Se hoje eu não consigo colocar no balanço ainda contábil, e eu acho que a gente vai um dia vamos colocar, e não no futuro não muito distante, né? Porque as empresas que vão sobreviver daqui a 20 anos vão ser aquelas... Ficou mudo. Opa, ficou mudo. As empresas que vão sobreviver daqui a 20 anos. São as empresas em que o happy hour vai ser segunda-feira às 9 horas da manhã, entendeu? A hora que a gente tiver uma tesão de ir lá trabalhar. Essa é a verdade. Né? Essas serão as empresas, não sei se só elas vão sobreviver, mas serão as mais bem-sucedidas.
Sabe Ô, por quê? É do ponto de vista prático, né? Quando você tem um monte de gente que está gostando de fazer o que faz, você não precisa de tanto controle, você pode reduzir nível hierárquico, porque o cara está ali para fazer. Não precisa ninguém ficar tomando conta dele, ver se ele fez ou se ele não. é, aquela confiança que você falou no início do cliente, né? Você também tem que ter na sua equipe. Hoje, quando você faz a avaliação de desempenho do seu time direto, você busca entrar nessas metas pessoais, o que que ele pensa, que ele quer ter um filho, que ele quer ter uma casa, que ele quer ter um casamento, que ele quer viver um sabático, que ele quer mudar de segmento. Você inclui essa pauta? Não, olha só, a gente é uma empresa relativamente pequena, né? 20 funcionários mais ou menos. Então, essa pauta é mais Quantos ou menos funcionários vocês estão, Guilherme? 18, para ser preciso, 18. Essa é uma pauta diária, né? Você está conversando com as pessoas. Né? Ainda isso é muito legal, essa convivência. Né? Eu, de algumas pessoas que trabalham comigo, eu me tornei amigo de verdade, né? Amigo mesmo. E muitos outros que eu me tornei, eu admiro muito. Né? São pessoas que eu admiro. E isso é muito legal, você trabalhar com pessoas que você admira, né? Nas mais diversas áreas. É muito gostoso você trabalhar com alguém que você confia. Né? Confia em todos os sentidos. Né? Eu vou passar essa tarefa aqui para a Thelma e eu tenho certeza, não que vai dar certo, mas que ela vai fazer tudo de melhor dela para dar certo. Né? Dar certo ou não é uma outra história. Né? Mas eu tenho confiança total de que ela vai se esforçar ao máximo para dar certo. Né? É isso que a gente espera. Eu espero das pessoas isso. Né? O infalível, tudo vai dar certo, isso não é verdade. Isso não acontece. Tudo dá certo. Cara, você acorda num domingo, você não tem que trabalhar. Olha a quantidade de coisa que dá errado do que você planeja fazer. Você chega atrasado no restaurante, a fila está grande, né? Ou você queria ir num restaurante que está fechado, a pandemia fechou. É um monte de coisa. Né? Ou eu sou mestre nisso. Eu acordo de manhã no domingo, planejado fazer um monte de coisa. Eu fico o dia inteiro na cama, vendo série. De pijama. Aí levanta e fala, agora eu vou sair, aí você tem que pôr a roupa para lavar, acumulada da semana. Então é por aí. A gente tem que entender a jornada das empresas como jornadas coletivas de pessoas. Verdade. E obrigada, porque você sabe que a jornada coletiva de pessoas do Tudo Sobre a IoT é através de vocês, membros. Vamos já encerrar, já estamos dando quase 1 hora de live. Eu quero agradecer a presença de todos. E isso que você citou, né, de dar errado o tempo todo e de confiança nas pessoas, eu acho que uma prova disso que a gente está realizando agora, em todos os sentidos, né? Do Guilherme, a gente trocou 2, 3 mensagens para combinar. Ó, você topa? Quando? E depois a divulgação do banner que estava pronto para ele. Ele tem 2 seguidores no Instagram, né? Ele não usa o Instagram. A gente deixou para fazer o teste hoje, alguns minutos antes. Não estava dando certo o teste, não estava conseguindo entrar. Ele teve que atualizar o Instagram dele. E assim, questão de. Já eram 9 horas, a gente estava com risco de não conseguir entrar e eu trazer o Guilherme aqui para bater esse papo delícia com a gente. Mas quando eu convidei ele, eu tinha confiança de que ele ia fazer o melhor. E eu acho que, ao mesmo tempo, ele tinha confiança de que eu não. Ele podia, ele confia na Thelma para vir de surpresa num bate-papo, sem pauta, para a gente entregar o vivo aqui para as diversas pessoas que acompanharam a gente.
Então, Guilherme, assim, é isso que você tem falado, de todas essas questões, eu acho que você pegou muito o jeito de agir do ser humano, como é que isso está enraizado já, né, do consciente coletivo, e é só a gente refletir que realmente está acontecendo o tempo todo com a gente. Então, obrigada pela sua participação. Pessoal, quem quiser acompanhar projetos de IoT, cidade inteligente, inteligência predial, é, indústria, saúde, transporte e logística, varejo, o segmento que você imagina, ele é uma empresa especializada em dispositivos de IoT. Se você faz plataformas, procure homologar esses dispositivos na plataforma, na sua plataforma, os dispositivos Sigmais. É uma linha de 9 produtos. A tecnologia de conectividade é transparente, né? Então, assim, é flexível para as demandas, para a necessidade da sua operação. Então, procura Sigmais IoT para seguir. Não é a página do Guilherme, porque ele não é do Insta e que vocês podem acompanhar um monte de projetos legais. A gente tem muitos cases no blog do Tudo Sobre a IoT deles, então é só ir lá, tudosobreot.com.br, para se conectar com essas realidades. Meu agradecimento, se quiser deixar aí alguma questão para encerrar nossa live, fica à vontade. Só agradecer você, o carinho que sempre foram seus convites e sempre que possível a gente vai estar aqui conversando. Conversar é sempre bom. Maravilha. Obrigada a todos pela presença. Bom sábado. Um sábado a todos. Tchau, tchau.